Vamos lá, vamos falar agora sobre a situação do Rio Grande do Sul. Presidida pelo senador gaúcho Paulo Paim, a comissão temporária que enfrenta os desdobramentos das chuvas no Rio Grande do Sul desembarcou em Canoas. Na base aérea da cidade foram recepcionados por Eduardo Leite, o governador do estado. E a questão da suspensão temporária da dívida do estado ainda não foi dirigida por ele. Segundo o governador, a pandemia deixou ensinamentos que a atual gestão federal não aprendeu. A gente tem uma manifestação do governador para acompanhar. Na pandemia, houve um movimento por parte da União de reposição, de recomposição das perdas havidas nos estados por conta da pandemia, que forçou, fechamento de atividades, interrupção de atividades, e houve um ajuste entre governo e Congresso para um aporte junto aos estados, que consequentemente também deveriam repassar aos municípios pelas perdas naquele período em 2020. Então, o que nós estamos pedindo é que se faça o mesmo mecanismo. As demissões vão ser inevitáveis. Então, é urgente que se implemente uma medida para a manutenção de emprego e renda aqui no Rio Grande do Sul, como teve também na pandemia. Dá-lhe críticas às ações do governo federal, dessa vez por parte do prefeito de Canoas, Jairo Jorge, que também se manifestou. A gente também acompanha. Nós precisamos de um auxílio-reforma. Tenho insistido com o governo federal, acredito que isso vai acontecer, porque não basta o auxílio reconstrução 5.100. As pessoas vão precisar de 20, 30, 40 mil, não sei o valor, mas para reconstruir, deputado Carlos Gomes, o senhor que é secretário de Habitação, é preciso isso efetivamente. Sem esse auxílio não vamos reconstruir a cidade. E a gente também teve uma saia justa envolvendo dois senadores, o senador Espiridião Amin e também o senador Paulo Paim. Enquanto o catarinense votou pela anistia da dívida do Estado com a União, o parlamentar gaúcho seguiu a maioria. A suspensão, válida por 36 meses, a troca de farpas foi inevitável. A gente tem também este trechinho, vamos ver. Nós tivemos proposta para quitar a dívida do Rio Grande do Sul e eu votei a favor. Não votei para embaraçar o governo federal, não. Votei porque é pouco. Em termos de capacidade de endividamento, o credor não vai te dar colher de chá. Eu fui relator do projeto. Para mim, seria muito mais fácil no projeto dizer, olha, anistia total e restrita a todos os estados que enfrentam calamidade pública. Seria mais fácil. Mas seria um oportunismo de minha parte. Cobrança pública aí neste evento entre os senadores. Senador Espiridião Amin tacou na cara do outro senador gaúcho. Ô, Jackson, como é que fica? É verdade, cara. É uma questão muito crítica essa. Mas eu queria chamar a atenção aqui para um fato. O Brasil aprendendo com a pandemia. E aí eu volto lá naquele período em que o governo federal entrou forte nessa questão. Entrou forte auxiliando as empresas, auxiliando os empregados. Eu acho que pode ser uma lição importante lá para o Sul. Essa discussão entre Espiridião Amin e Paulo Paim, da questão de anistiar ou não a dívida, eu volto à questão fundamental sempre. Os recursos são do próprio contribuinte. E nessa questão fundamental, é preciso sim que se recorra ao fato de que o Estado pode ou não pagar na situação em que ele está. Vou prorrogar, vou dividir e tal. Eu sou a favor da anistia. Por que não anistiar? Por que exigir que o Estado pague integralmente a dívida sem se saber exatamente qual é a capacidade de pagamento do Estado depois de toda essa crise? Ok? Mas essa discussão é isso. É a velha história de que o dinheiro do contribuinte continua sendo a velha discussão. O Estado tem dinheiro, tem dívida com a União, o contribuinte do Estado do Rio Grande do Sul tem dívida com a União, essa é a questão para mim. A briga dos dois está evidente que é para aparecer. E aí, ô Segre, é uma briga para aparecer? Porque o senador de Santa Catarina foi lá no Rio Grande do Sul falar: eu que não sou daqui, estou votando para perdoar a dívida. Vocês, que são gaúchos do Rio Grande do Sul, estão votando diferentemente, não estão pleiteando aqui os interesses dos gaúchos. Uma oportunidade política também, né? De fazer um marketing. O político não vai perder essa oportunidade de jeito nenhum. Eu não sei se anistiar é o termo correto, porque você está perdoando uma dívida que deveria ser paga. Não tem como não ser paga. O que você pode é facilitar a vida da pessoa para se recompor.
eu passei por uma tragédia, perdi todo, vou no banco. O banco não vai falar, não, eu te amnistio porque você tem cara de gente boa, é argentino e eu gosto do Messi. Não. Vai falar, vamos fazer o seguinte, eu te perdoo, te dou um tempo de carência, podemos negociar os juros e você vai pagando, e você vai crescendo, vai se recompondo. A única coisa que eu estava buscando, e vou buscar em tantos meus colegas falam, o Brasil já amnistiou um monte de dívida de fora. E sem calamidade, e sem tragédia, só por ideologia. Então, como que aplica? Para um governo, é mais importante ideologia e perdoa a dívida, ou deixa de cobrar uma dívida como Venezuela, Cuba, que não pagaram? E aí? Nesse caso, sim, eu estou de acordo. Se amnistia por uma questão de ideologia, muito mais ainda para brasileiros e por uma tragédia. Quer dizer, então você acha adequada a proposta do governo de suspender por 36 meses, sim. Depois que as coisas voltarem ao normal, se é que é possível pensar nisso em 36 meses, perfeito. Volta a pagar. Mas isso deveria ser para todo mundo. Inclusive para os que devem lá fora. Dinheiro nosso, daqui. E aí, Piperno? Bom, eu defendi desde o primeiro dia aqui, quando se falava em suspender por 2 anos, eu achava até que o prazo deveria ser maior, depois surgiu essa ideia de suspensão por 36 meses. Então, dá para discutir o prazo de suspensão. O resto é jogar para a torcida. Ah, vamos anistiar. Pera lá, alguém sabe qual o tamanho dessa dívida? Ele está falando de dívida de 100 e tantos bilhões de reais. É óbvio que a reconstrução do Estado ela vai demandar recursos bilionários. Mas é também correto se despejar dinheiro na ponta, nas mãos das pessoas. E as pessoas vão tomar as providências que elas julguem as mais adequadas. Agora, meramente pensar em anistia, em passar uma borracha em dívidas que foram acumuladas por décadas, pera lá. Quer dizer, é muito fácil fazer esse discurso demagógico numa situação como essa, de tragédia, em que as pessoas vivem dramas, como fez o senador agora. Oi? Quem é o credor e quem é o devedor dessa dívida? Numa ponta está o contribuinte do Rio Grande do Sul, na outra ponta está o contribuinte da União, é isso? Não. Essa é a questão. Quem é? Não. Eu estou anistiando a quem? Aí, a partir do momento que eu digo assim, são 2 anos para pagar, são 36 meses, vão pagar? Vai ser possível pagar isso diante desse quadro todo? Ninguém está falando. Essa discussão, Piperno, vem... E aí eu volto novamente a uma questão que é fundamental quando você levanta, é de fato botar o dinheiro na mão do contribuinte. Vamos colocar o dinheiro... Aí, novamente, uma tese liberal. Vamos botar o dinheiro na mão do contribuinte. O governo, por exemplo, já começa a despejar dinheiro na mão dessas pessoas. Está chegando agora esse primeiro auxílio de R$ 5.100. Tomara que... Foi na pandemia. O governo, juntando tudo que a pandemia concedeu a essas pessoas, não dá esses R$ 5.100. Agora, vejam bem, uma coisa, a gente está falando em suspensão de parcelas. Ninguém está dizendo que daqui 3 anos o governo vai ter que pagar tudo. Ele vai voltar a pagar dentro do seu fluxo normal. Imagina amanhã, daqui 5, 10 anos, o Estado recuperando a sua condição de normalidade e ele deixando de pagar porque lá atrás ele teve uma anistia enquanto os outros vão continuar pagando. Que relação de isonomia é essa? O Alangani, na prática, para mim, a suspensão de pagamento ela se aproxima muito mais de um empréstimo do que propriamente de uma doação. Porque é o seguinte, eu deveria receber, não vou receber, fica aí com você porque você está precisando mais. Daqui 3 anos você começa a me pagar de novo, é como se estivesse me devolvendo o que eu estou... renúncia dos juros, mesmo. Exato. Parece, né? Isso. A parte da renúncia dos juros é doação, né? Vamos entender assim. Mas aí não fica um contrassenso porque a gente está numa série de campanhas de doações para o Rio Grande do Sul. Aí o povo está doando para o Rio Grande do Sul. Doa coisa, doa colchão, doa dinheiro, doa Pix. Mas o governo doa a parte dos juros. A parte da dívida, ele empresta. Não fica estranho? Então, Koba, o que eu vejo que não pode ter um perdão completo, né? Porque
caso ocorra esse perdão completo, e aí eu vou concordar com o argumento do Piperno, de que, assim, muitas dessas dívidas, elas foram contraídas lá atrás, não tem nada a ver com a situação de agora. E aí você está dando uma sinalização muito ruim para todos os entes da federação. Aí sempre todo mundo agora, né, vai lá bater na porta. Eu também quero perdão aqui da minha dívida, também quero perdão. Pode gerar um precedente para Pode ter um precedente. Você tem aí o que a gente chama de moral hazard, o Piperno adora esse termo em finanças. Então, assim, uma flexibilização, o que é aceitável dada a situação do Rio Grande do Sul, perdão dos juros por um período, ok. Agora, o perdão completo, eu acho que é um caminho perigoso. Até porque a gente já vai assistir muitos parlamentares que nem são aí do Rio Grande do Sul pedindo o chapéu lá para o governo, passando o chapéu para o governo, pedindo dinheiro para o governo. Vão aproveitar da situação trágica do Rio Grande do Sul para abrir a porteira da farra fiscal. Por quê? Porque, e aí que está o ponto, a responsabilidade fiscal é justamente para ter caixa ou para capacidade de endividamento em situações como essa, que aí é válido gastar com pessoas que estão precisando. Mas o problema do Brasil é que a gente gasta quando não precisa. E aí chega numa situação dessa, evidentemente que a gente fica com a corda no pescoço e aí vem parasitas querendo ainda mais gasto público. Agora, o Segré, e a manifestação do governador? Porque ele está puxando aqui uma questão da pandemia, né? A pandemia trouxe ensinamentos que o governo não entendeu, está usando essa carta para pressionar o governo federal em relação ao perdão das dívidas. Está dizendo, na época de Bolsonaro aconteceu isso, na época de Lula não está acontecendo. Para mim não tem essa questão de pandemia. Ele foi polido, foi uma pessoa educada na manifestação em si. Quando na pandemia, governo Bolsonaro, vírgula, aconteceu isso, e apoiaram para não perder a possibilidade de emprego e tal. E agora, como é que fica? Está tentando cutucar para ver se do lado do governo, em função dessa demonstração, aciona alguma coisa. Duvido que dessa árvore vai cair maçã. Eu paguei para ver o Eduardo Leite admitindo, parabenizando a gestão anterior. Olha, eu paguei para ver isso. Até porque ele apoiou a gestão anterior. Agora, todo dia, quase... Mas durante a pandemia foi crítico. Quase todo dia tem surgido medidas que destinam dinheiro ao Rio Grande do Sul. Seja para pessoas físicas, para empresas, para o Estado. Medidas é uma coisa, grana chegando lá é outra coisa. Já tem grana, mas no final de semana, por exemplo, tinha fila de gente em agências bancárias para sacar dinheiro. Eu continuo com a curiosidade por que o STF não pediu uma única ação do governo nacional quando pediu tantas na pandemia, mas é uma curiosidade minha. A gente teve a crítica do prefeito de Canoas, que a gente acompanhou, inclusive, em relação ao governo federal. Agora, o Jackson, como é que você vê esse tipo de comissão do Congresso Nacional que leva os parlamentares até o local das ocorrências, até o Rio Grande do Sul? Você acha isso eficiente? Acha isso bom? É importante que os parlamentares formem essa comissão para visitar o local, ou isso não faria diferença se continuassem em Brasília ou nos seus domicílios eleitorais? Faria diferença nenhuma para a população, diferença só para eles. Essa é a questão, é puramente um espetáculo. Tudo isso gera no mundo da imagem, da política, um grande espetáculo. Vocês estão vendo aí que todo mundo hoje, quando se posiciona para dar entrevista, bota o colete da Defesa Civil, isso é imagem. Estou aqui, colete da Defesa Civil, estou dentro do escritório, estou dentro do gabinete, estou com a colete da Defesa Civil. Esses transportes do Congresso Nacional, dos deputados, olha, tem os representantes do Rio Grande do Sul dentro do Congresso Nacional, eles são suficientes. Todo mundo está sabendo o que é isso. Não, nós vamos lá, vamos dar um apoio. É como você faz quando acontece uma calamidade como essa, um governador, um presidente da República sobrevoa o local. E ele não está sobrevoando para descobrir se tecnicamente tinha solução aquilo ou não. É tudo um jogo no campo da imagem, da exploração política. É sempre a velha exploração política. O que me chama mais atenção nesse momento é esse colete da Defesa Civil. Preste atenção. Todo mundo que vai falar, até o Paulo Pimenta, no outro dia, estava dando entrevista, bota o colete da Defesa Civil para falar sobre aquilo.
É isso, é só espetáculo. E aí eu volto à questão da anistia, insisto sim nisso, por uma questão, não é só conceder anistia ou não conceder anistia. A questão é de quem é o dinheiro, a quem pertence o dinheiro. Não é do governo federal, não é do governo estadual, esse dinheiro é do contribuinte. E a gente está vendo o mesmo Estado que nega a anistia, ou que a gente diz assim, não vou conceder anistia para não criar uma exceção, para não... Enfim, a gente está vendo esse mesmo Estado concedendo outras coisas com relação à Lava Jato. A gente está vendo concessões absurdas aí com relação às devoluções que foram feitas, etc. Essa visita, respondendo a você, essa visita dos parlamentares é jogo de cena, é teatro. Não resolve nada, não leva a lugar nenhum. Como não leva a lugar nenhum, criar um ministro extraordinário, Paulo Pimenta, para cuidar desse assunto no Rio Grande do Sul. Não leva a lugar nenhum. O problema é, a sociedade lá precisa que devolvam a ela aquilo que ela entregou ao governo federal e ao governo estadual. É isso que ela precisa, é a única coisa que ela quer. Por que eu vou mandar dinheiro e na outra ponta eu vou cobrar uma dívida? Você me deve 100, eu te mando 50, mas depois você vai me pagar os 100. A minha cabeça de contribuinte, a minha cabeça de consumidor, não fecha esse raciocínio. Me desculpe, gente, não fecha. Essa questão tem que ser discutida. O governo do Estado estava devendo já antes da calamidade, está devendo há anos. Está o Rio Grande do Sul, está Minas, está Rio de Janeiro, está todo mundo devendo a quem? Ao governo federal? Dinheiro de quem? Eu queria levantar muito essa bandeira e tenho insistido nisso.